Fala comigo, menino! Fala comigo, menina! Graças a Deus a gente está tendo essa oportunidade ímpar, mais uma vez, de conversar com todos vocês. Hoje a gente vai falar sobre barganha, olho por olho, dente por dente e vingança em si. O que tem a ver a barganha, o olho por olho, dente por dente com a própria vingança já fica até mais similar, né? De uma forma cognitiva. Mas o que tem a ver a barganha com a vingança? Como sempre, eu recebo algumas perguntas de algumas pessoas, inbox pelo Facebook, pelo Gmail, por vários outros meios, via internet em si, até mesmo pelo WhatsApp. E eu vou escolhendo as perguntas que mais se assemelham em si. E dentre esses dias, algumas pessoas, obviamente a gente não cita nomes de ninguém, mas a maioria veio com tônus vibracional, com aspecto emocional, sentimental, intelectual, vivencial, meu Deus do céu, exalando vingança, comentando sobre ganhos, vantagens entre barganhas e também pregando fielmente uma lei ferrenha que queima a princípio e sempre de quem se inicia, chamada olho por olho, dente por dente, como se fosse uma metáfora, mas que fazem-nos entender que também é vingança. Então hoje eu vou comentar sobre a vingança em si. E isso serve para todas as pessoas, como eu sempre, só um momentinho aí que eu adilei, o cafezinho. Delicioso. Como sempre, para algumas pessoas há de servir, para outras nem tanto. Mas que cada um colha para si o que achar por vir de necessário. Nós vivemos numa sociedade que nós somos criados para consumir. Isso não é novo. Mas se nós interpretarmos e vermos a criação de hoje no automatismo, tá? Que está onde quem educa os filhos é a televisão e o computador. Mas quem disciplina os filhos é a parede e o teto. Quem almoça, quem janta com seus filhos, quando não é o celular, é o videogame. E principalmente, quem convive com os filhos de uma forma em desfrutar não o que faz, mas o que consente. Em compartilhar não os feitos que profere, mas em dividir os fatos que nutre dentro de si, filhos, a seus pais, a seus parentes, a seus amigos, a seus colegas, como realidade e verdade. Não dividir com desconhecidos, que também muitas das vezes são desconhecidos de si mesmo. Nós entendemos que a sociedade, ela vive num lodaçal de carência muito grande, sim, de afetividade, de amor e de amar. O amor, como eu já falei em outros vídeos, é algo que é doado fraternalmente pela vida. Basta existir, basta viver e o amor está aqui nos acolhendo. Agora, se nós vamos colher frutos deste amor através do nosso amar próprio, a princípio e sempre incondicionalmente por si mesmo, porque quem se ama, sem impor condições, por dentro, não fica pontuando, deduzindo, julgando, cobrando, barganhando, se vingando, maldizendo qualquer tipo de sentimento que possa vir diferenciado do que ele já nutre, ou também em semelhança do que ele já se alimenta por fora. Isto é amar incondicional. Amar incondicional não é perceber o mundo apenas com flores, mas é entender que também há o porquê
de ser pontiagudo e até mesmo venenoso, alguns venenos de certas flores e doloridos a maioria dos espinhos que estão protegendo as rosas das mesmas vidas ou da vida que nós podemos viver e contemplar e presenciar. Edson, onde é que entra a barganha nisso tudo? Por essa carência que nós temos de confiabilidade. Nós precisamos de um ser humano para confiar. Nós precisamos de um ser humano para termos gratidão. Porque a confiabilidade traz gratidão. E se esse ser humano for da nossa família, independente da educação filorreligiosa, filosófica, socio-imperativa, psicológica também, repetindo, mas que essa família tenha um alicerce de amor, de conversa, de convívio, não descartando de todas as coisas da modernidade, da internet, de celular, de tablet, de notebook, dessas coisas que nós temos aí, graças a Deus, que nos une, não só nos separa, mas que tenha afeto, que tenha sentido para algumas pessoas que interpretam que afeto é algo muito meloso, muito mole, muito piegas. Então que tenha um sentido não relevante, mas de elevar moral, ética e de conduta vivencial dentro de uma família, aonde não precisa mendigar o amor de uma mãe, implorar pelo amor de um pai, suplicar pelo amor de um filho, nem muito menos se humilhar por reconhecimento em termos de amor e de afeto num grupo familiar, seja ele qual for. Eu estou tentando ir na raiz do grande problema. O problema da sociedade não é o que está fora de casa, mas sim os seres humanos que animam as paredes dos quartos, das cozinhas, das salas, dos corredores, dos cômodos, com verdades de pensamentos, sentimentos e emoções. Somos nós, seres humanos, unitariamente, que realinhamos as nossas tendenciações. E somos nós, conjuntamente dentro de uma família, que moldamos as mesmas associações e os mesmos declínios, tanto para coisas positivas como para coisas negativas, envolvendo o viver, o ser, ou o estar e o conviver. Como sempre, eu gosto de jogar com as palavras. Hoje eu não estou usando tantas metáforas, estou tentando ser mais direto, para as pessoas pararem de analisar e pensar, porque ainda há tempo. Ainda há tempo, graças a Deus. Neste convívio entre a família, aonde uma pessoa precisa barganhar um amor. O que é barganhar um amor? Muitas das vezes é engolir a sua personalidade, engolir a sua essência. Seja ela com defeito, ou até mesmo possa ser ela se fazer com virtudes, ou com os mesmos defeitos, mas que ela não pode se mostrar ao outro quem ela realmente é. Porque o outro em si já nem dá um exemplo de veracidade, de verdade, porque nem sabe quem é. Só entende que está vagamente sendo como a sociedade impera. Cheia de conveniências, cheia de envolvimentos envolvendo fascínios, e esses fascínios cheio de vaidades, de egoísmo, de barganha, formatada por orgulhos e outras maledicências em si. Então a barganha já se começa nisso, de uma forma sorrateira, sutil, mas ao mesmo tempo, infelizmente, verdadeira e viva na vida íntima, envolvendo o sensorial e tudo que envolve as cognições de pensar, sentir e se emocionar. Basta alguém ter uma disputa profissional, uma discordância vivencial, um desalinho sentimental e uma contrariedade intelectual
que esta barganha escondida dentro de si, em forma de cognição, de que para você me dar eu tenho que dar, e se eu te dar você tem que me dar da mesma medida, ou mais, nunca menos, porque assim eu não aceito, porque menos eu não me consinto, e muito menos me sinto. As pessoas, através dessa cognição, despejam perante a sociedade, e você só despeja o que já tem, infelizmente, abundância dentro de si. O orgulho, a vaidade e o egoísmo, através da vingança, do olho por olho, dente por dente. Esta é a forma oculta, cognitiva e oculta, que a vingança se estabelece dentro de um ser. Ninguém requer a vingança sobre a vida de outra pessoa se dentro de si já não nutre a agonia em forma de cognição, em barganha de se sentir um retraído, um oprimido, um excluído ou uma pessoa que se acha em elevância por merecimento de sempre ter e obter, reter o melhor. Então, esta cognição de barganha, formada por carência de se sentir amado, de se sentir acolhido por afeto, porque o amor não julga, o afeto não julga, e o amar disciplina e ao mesmo tempo corrige com o mesmo amar, pela exemplificação, ainda mais dentro de uma família, envolvendo o quê? Convívio, de uma forma sensata, aonde o caráter molda o gênio, aonde a conduta disciplina o ímpeto, e aonde a moral, a modesta, pacifica qualquer tipo de ânsia, qualquer tipo de desejo, de vontade. Isso não são palavras bonitas, isso é o básico do básico, do básico, do básico, do básico de qualquer ser humano que diga: eu amo meu filho, eu amo minha mãe, eu amo meu pai, eu respeito as pessoas, eu sou um ser humano raciocinante, eu sou um ser que raciocina, não quero ao outro que eu não desejo a mim. Então é fácil, muitas vezes, dizer: eu devo, eu posso, eu faço. Mas o que menos a gente ouve: eu me tenho, eu me possuo e eu sou. O que eu apenas sou. Porque é em mim verdade. Então, quando eu disse ainda é tempo, meus amigos, hoje o papo é mais sério ainda, como sempre foi. Ainda é tempo da gente rever os nossos conceitos vivenciais, não só com a nossa família, mas principalmente com o nosso eu. Quem quer vingança do outro, quem necessita do olho por olho, dente por dente, é um ser que se acha em superioridade extrema ou em inferioridade absoluta. E essa mesma suposta superioridade e inferioridade nasceu sim de uma carência por falta ou por necessidade ou por manutenção de barganha, de mesquinhez, de mendigar sentimentos sublimes, que não são comprados, que não são trocados por intenções que necessita o ser humano desfazer-se de sua essência, mas sim manter a sua aparência íntima de ser ele mesmo. Repito, com defeito ou não, porque quando o amor impera numa vivência, quando o amar, as pessoas tendo seus defeitos, impera numa convivência, e quando o afeto toma conta de tudo isso, pela uma amizade verdadeira, pelo convívio verdadeiro, aquele que é inseminado no seio familiar, aquele que é plantado num conjunto coletivo de amizades, independente do credo, da filosofia, da religião, do time do futebol que torce, mas dos seres humanos que convivem, há de germinar dentro de si algo que cativa dentro de si próprio.
uma autopropriedade de amor próprio, que é o que eu sempre toco aqui nos nossos encontros, que o seu exemplo é o seu cartão de visita, e que seu convívio é as portas abertas para as pessoas deslumbrarem, contemplando-o, ou até mesmo admirando, porque não até inveja, mas uma inveja que não vai alcançar um defeito no outro, e se alcançar vai ver que é alguém que está tentando mudar. O ser humano, para perder esse tino, esse veneno corrosivo, esse ácido sulfúrico dentro de si, chamado vingança, necessita urgentemente de uma coisa dentro de si, ou com os familiares, ou com outros seres humanos, ou até com desconhecidos, chamado gratidão. Quem na sua vida teve verdadeiramente uma gratidão por qualquer pessoa, a princípio grato por si mesmo, exercendo não o desamor, que é o que a maioria está exercendo hoje, e traz essa barganha junto com carência, junto com as maledicências principais, que é o egoísmo, a vaidade, o orgulho, e assim a vingança e outras coisas más. O olho por olho, dente por dente. Desforra, como alguns falam. Então, necessitamos exercitar o amor próprio, que é o nosso antídoto. A bula deste remédio para deixar de ter essa coisa de vingança, porque o outro fez o mal para o outro, merece pior, porque matou, tem que ser morto, porque me fez, vai ter que ser feito. Não é uma questão de ser um ser bonzinho. Aonde uma sociedade começa a entender que ser bom, que ser honesto, que ser de bem é ser besta, meu Deus. Que os cachorros e os gatos, que os cavalos e os macacos, que os animais comecem a tomar conta da humanização desse planeta. Porque a inversão de valores chega a um ponto absurdo. Agora, onde a gente entende que ser bom é ser, não é estar, e que se fazer bem é muito bom, consequentemente, nós vamos perceber que o nosso exemplo de assim ser e assim estar para os outros, se fazer bem ou fazer mal, não é uma questão de culpa sua. E não necessita nem também ter medo assim de se proferir. Que muitas pessoas hoje, cognitivamente, hoje nós estamos falando em cognição, têm medo de se amar, que é uma realidade, é medo de se amar, porque quando a gente se ama, a gente se demonstra, mostra, se oferece como está. Quando a gente alimenta só desamor, a gente impõe, a gente acentua e a gente obriga um estado permanente para convencer mais aos outros e se enganar a si mesmo, de como nós, pretensiosamente, prejuçosamente, barganhentamente, estamos em si. E não deixa de ser de uma forma cognitiva de se vingar dos outros. Prova disso, que nós facetamos o amor próprio, facetando o amor, que é infacetado, e diluímos, solvemos, enfraquecemos o amar, que nós oferecemos à vida. E se oferecemos à vida, o que sobra para nós? A não ser mentira. E o que lançamos para fora, a não ser desverdades, não verdades em si. Então, meus amigos, a conversa começou de um jeito, no meio de outro, e o final, que é agora, talvez de uma outra forma, mas é o meu estilo. Fazer as pessoas refletirem, se assim desejarem e se assim quiserem em si. Toda e qualquer vingança, fora os processos espirituais, os processos culturais, morais, éticos e de conduta, vivenciais, mas simplesmente pelo processo de como nós alinhamos, alimentamos, nutrimos a nossa realidade de amor próprio. E como nós percebemos conjugalmente, familiarmente, socialmente, com os amigos, com pessoas, o que este mesmo amor próprio, o que esse mesmo amar
ou infelizmente a maioria, o que esse mesmo desamar causa em nossas vidas. Porque tudo muitas vezes que não vem até nós com a mesma propriedade, quando nós não nos amamos, é uma ofensa. Tudo que vem a nós, que a vida nos tira, entre aspas, porque faz parte da vida isso, essa gangorra é uma ofensa. Ou até mesmo quando nos dá muito, não é uma ofensa, mas parece uma obrigação, porque daí eu tenho que me levar também e me manter numa elevância que talvez eu não suporte, porque eu nem me conheço. Então a vida fica nessa gangorra, dá, tira. E nós, por não ter braços, por não ter pernas, metaforicamente, por não nos conhecermos, porque só nós vivemos pelos braços dos outros, nós enxergamos pelos olhos dos outros, nós andamos calculando o passo dos outros, que infelizmente na maioria das vezes nós não contemplamos, nós invejamos, porque nós não nos admiramos, nós simplesmente nos aturamos e nos toleramos como estamos. Então, falei até agora, nesses 22 minutos, sobre barganha. O início de toda a vingança se começa com uma informação plantada em nós. Cognitiva. Cognição. Uma informação na nossa inteligência emocional, a princípio, sentimental, em segunda monta, e racional, em terceira monta. Raramente isso inverte. Por mais que geralmente a gente fala, tudo que eu faço é porque eu penso. Mas esquece que também nós nos movimentamos. E o nosso pensamento, antes de assim se fazer, ele é moldado, ilustrado como um brilho, ou não, com a nossa inteligência emocional e as nossas propriedades de sentir as coisas para dar sentido. Não apenas de deduzir pela cabeça para dar qualificação. Então, por termos essa barganha dentro de nós, nós começamos a exigir do mundo, muitas vezes, o que não merecemos. Exigir das pessoas, muitas vezes, o que nós nem somos. Quando não, obrigar ao outro, ou assim querer, ser como nós nem somos, porque nós apenas nos fazemos estar. Se sentindo justiçado, se sentindo excluído, e logo em seguida vem aquela cognição, trazendo-nos a tão qual mensagem de olho por olho, dente por dente, e porque eu sinto-me ofendido, sinto-me excluído, sinto-me obrigado ou sinto-me de alguma forma invadido por energias contrárias a mim. Será que são? E assim eu me vingo, lamentavelmente. Só um momento, com licença. Graças a Deus. Que cada um possa pensar, sentir, acolher, meditar e se analisar. Fala comigo, menina. Fala comigo, menino. Boas reflexões a todos aí. Ok? Um abraço. Ainda é tempo de sair de tudo isso. E como sair de tudo isso? A não ser muito mais de que estar e se fazendo muito menos. Paramos de barganhar com amor próprio. Incondicional. Isso nos tira da vingança. Nos tira do olho por olho e do dente por dente. E nos coloca no amor. Porque o amar já impera dentro de nós. Graças a Deus. Valeu a todos. Obrigado. Valeu.